No decorrer do trabalho, enquanto se fala do Evangelho, os benfeitores espirituais encontram o fluido, a energia positiva. E essa energia, esse fluido, ele vai nos ajudando. Porque nos limpa, porque nos ajuda a entender melhor a vida, entendendo nós podemos sublimar a própria vida, enquanto que aqueles que vivem apenas para a matéria não conseguem, às vezes, o necessário para o bem-estar. A doutrina espírita nos oferece tantas oportunidades, principalmente quando nós lemos fora da caridade não há salvação. Toda fé, ela é inabalável quando caminha ao lado da razão. Então, por isso, a gente fica muito feliz pela presença de vocês, porque nós somos células multiplicativas dentro da nossa sociedade. Nós influenciamos outras pessoas, como somos também influenciados por outras pessoas. E nós vamos fazer a nossa prece inicial através do coração do nosso Marcelo. Mas eu quero falar que dia 23, agora de agosto, às 2 horas, o Paulo Neto vai estar novamente. Eu converso com os médiums que trabalham no passe, na casa, e pergunto: o que vocês acham? Nós achamos que devemos continuar, por causa das curas que temos obtido. Eu vou pedir licença ao nosso palestrante, o Fábio, para contar para vocês o que me aconteceu no domingo. As assistidas, uma moça nova, irradiando simpatia, ela nos cativou de pronto. Ela é assistida de domingo, do qual o Marcelo dirige o trabalho da evangelização das mães. Então, essa moça chegou e eu fui abraçando, conversando, e ela disse para mim: Isabel, eu estou indo para o 3º módulo de técnico de farmácia. Eu falei: o quê? Ela pegou o celular e mostrou que ela tira foto da apostila e fica lendo no celular. Eu achei incrível a força de vontade. E ela estava pedindo para nós caixas de remédio com bula vazia, para ela poder estudar. Eu até apresentei para o nosso irmão aqui na mesa, o Vitório. Então, ela contando com todo o entusiasmo que ela vai ser técnica de farmácia. E ela falou: não vou parar, eu vou para a faculdade. O meu filho mais velho entrou na FATEC o ano passado. Ele está fazendo edificações. Olha só, e o meu menino está com 4 anos e frequenta aqui. Aí eu perguntei para ela: mas como é que você conseguiu tudo isso? Gente, ela me respondeu simplesmente: tudo que o evangelizador ensina eu procuro fazer. Ali é esperta, essa é inteligente. Porque Humberto de Campos conta uma história, não é? Que tinha um orador que falava tão bem, tão maravilhoso, cativava todo mundo, mas sempre tinha uma pessoa muito pobre, que às vezes estava até descalça. Ele encostava na porta, no batente, e ficava olhando. E as pessoas não prestavam muita atenção. Ambos partiram para o plano espiritual. O orador estava num grande sofrimento, rodeado pelas trevas. Nisso aparece uma luz muito forte, e que ele disse: meu Deus, graças a Deus alguém vem me socorrer. E qual não é a surpresa que ele se transforma naquela pessoa tão carente que ouvia as suas palestras. Aí ele perguntou: o que você fez para ter uma luz tão grande? Ele respondeu: eu fazia o que você mandava. Então, essas coisas, é psicografia de Chico, né? Então, nós vamos aproveitar a presença do nosso Marcelo e vamos pedir a ele que faça para nós a prece inicial. Amado Jesus, recordando, Senhor, uma vez mais, a Tua presença amorosa em nossa vida, diante, Senhor, dos amigos espirituais, mensageiros da Tua bondade em nosso favor, nós queremos uma vez mais, Senhor querido, agradecer a oportunidade da vida
e agradecermos também, Senhor, a misericórdia que nos permite juntos conhecermos a doutrina espírita, o Consolador prometido, esta doutrina, Senhor, que nos alimenta a alma, e agradecermos pela casa espírita que nos recebe. Permita, Jesus, que nesta noite de bênção possamos receber o melhor, a fim de espalharmos junto àqueles a quem nós amamos. Abençoa, Senhor, a todos os nossos irmãos aqui presentes, ao expositor da noite, mas em particular Jesus, nós te rogamos, oferecendo a nossa prece ao coração da nossa querida Marlene, nossa amiga de tantos anos, que na luta com a provação, com a doença, vem dando testemunho de sua fé. Ampara a Jesus, bem como aos familiares queridos, empenhados em lhe dar tranquilidade e paz. Agradecidos que estamos, Senhor, de estarmos junto aos nossos irmãos. Agradecidos, Senhor, pela presença destes benfeitores espirituais, que chegam de mansinho, portadores da paz que já conquistaram, e que espalham entre nós, Senhor, a Tua misericórdia. É que nós queremos Te rogar que permaneças conosco, Te pedindo, Jesus, que abençoe a nossa reunião, porque é em Teu santo e sagrado nome, em nome dos amigos espirituais que dirigem a nossa casa, em nome de Maria de Nazaré, Tua e nossa Mãe, que nós queremos iniciar as atividades espirituais desta noite. Fica conosco, Senhor, e nos conceda a Tua paz, que assim seja. O Marcelo disse da Marlene, a grande colaboradora da nossa casa. E também quero pedir licença a todos para oferecer esse trabalho por uma alma generosa que na terça-feira foi sepultado, lá em Uberaba. Um companheiro que sempre fez parte da equipe de Chico Xavier, ele chamava Allan Kardec. Era um casal maravilhoso, a Marilene e o Kardec. E hoje nós queremos homenagear Dr. Bezerra de Menezes, esse espírito tão querido, gente, do qual nós estivemos assim tão próximos pela psicografia do Chico Xavier. E uma vez o Chico pergunta para a equipe: vocês gostam muito da Marilene? E a equipe respondeu: Chico, nós gostamos tanto da Marilene. Ele disse: comece a orar, todos por ela. E a partir de agora, ela terá sempre a palavra final na mesa. Ela haverá de encerrar o trabalho com a sua fala. Passou alguns meses, apareceu o câncer. Aí nós percebemos que Dr. Bezerra, pela mediunidade do Chico, estava dando um prolongamento para Marilene. E esse prolongamento dependia dela, que ela ficasse explicando o Evangelho no final do trabalho. Então, a Marilene ficou realmente, ela ia para a peregrinação, ela ia em todos os trabalhos, fundou lá em Uberaba uma casa espírita. E quando o Chico desencarnou, passou mais ou menos 2 anos, ela foi para o plano espiritual e ficou o Kardec. Agora, a imortalidade da alma, né, Fábio? Ela é tão tangível que dá a impressão que tem hora nós vamos colocar a mão na mão daqueles que amamos tanto e que vivem do lado de lá. Mas o Kardec foi o maior que sentiu falta direta da presença da Marilene. Então, uma vez nós estávamos em Uberaba, ele disse: vamos jantar? Convidou todos os companheiros que estavam ali.
Eu então me antecipei dizendo, claro que nós vamos, e fui olhando para as meninas e falando, ele precisa falar, gente, ele está querendo companhia. Então lá no restaurante, ele quase nem comeu, ele só comentou da esposa amada, da esposa querida. E quando eu vejo casais que estão caminhando junto, eu posso até citar, né? Eu marco a nossa Regiane, citar aqui o Marcelo, citar a nossa amiga, a Cris, sabe? O Abel com a Carmen, e outros, o Marco com a nossa Rose. Gente, eu fico olhando, eu digo, meu Deus, abençoe. Quando eu percebo que alguém vai ficar viúva, porque eu sou viúva há 18 anos, vai fazer em outubro, eu digo, meu pai, ser com eles. Então, por que não caminhar juntos? Por que não participar um pelo outro na vida, né, Wanda? Você também, com seu esposo tão querido dessa casa. Então, gente, é isso que eu quero, ver as famílias com base, crescendo juntos. E quando a prova chega, diz o Dr. Bezerra, com Deus a aprovação vem e passa, sem Deus ela vem e fica. Pensem nisso. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o nosso irmão Fábio Fadel. Ele é do Centro Espírita Ismael, lá no Jaçanã. E ele então vem falar de Dr. Bezerra para nós. Meus irmãos, a doutrina espírita, ela se funda, e a Isabel acabou de falar, sobre a caridade. De nada nos adiantará que nós tenhamos todo o conhecimento. De nada adiantará que nós tenhamos todos os conhecimentos se nós não tivermos a caridade. A caridade foi um termo que Jesus nunca falou sobre caridade, porque foi um termo criado por Paulo de Tarso, quando ele lá na Casa do Caminho teve a oportunidade de colocar o amor em ação, que é a caridade. Se a gente for ver o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, vai começar assim, o Espírito de Verdade falando assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se desloca, ao receber a ordem de seu comando, espalha-se por toda a superfície da terra, semelhante a estrelas cadentes, que se espalham por toda a superfície, eliminando os caminhos e abrindo o olho aos cegos. Se a gente for ver essa passagem do Espírito de Verdade, a gente, analisando, vai perceber que a espiritualidade, quando mandou estrelas cadentes para a superfície do nosso planeta, foi tudo algo muito planejado, porque Allan Kardec, quando se deteve com os fenômenos na França, junto com ele estava Gabriel Delanne, Leon Denis, Camille Flammarion. Em determinado momento, uma aluna me perguntou: Fábio, por que o Espiritismo foi criado na França e ele não continua na França? Porque estava próxima uma guerra mundial. E a própria espiritualidade disse para que transferisse todos os achados de Allan Kardec para o Brasil. E onde essas estrelas cadentes começaram a cair. Então, se a gente for ver, no Rio de Janeiro vai nascer uma estrela cadente chamada Caibar-Schutel. Em Minas Gerais, vai cair uma outra estrela chamada Jerônimo Mendonça, uma estrela de brilho maior chamada Francisco Cândido Xavier. E no dia 29 de agosto de 1831, vai reencarnar, hoje, na terra chamada Jaguaretama, Adolfo Bezerra de Menezes. Aquele menino que vinha de uma família até que certo ponto abastada. Só que o seu pai, seu Antônio Cavalcante, pai do Dr. Bezerra, de tão bom que ele era, ele começou a ser fiador de várias pessoas que vinham pedir a sua ajuda, não negando para ninguém nenhum tipo de ajuda. Infelizmente, de tão caridoso que ele foi, ele percebeu que em determinado momento ele já não conseguia pagar nem as dívidas e nem como fiador conseguia pagar
as dívidas que os outros fizeram. O menino Bezerra de Menezes, ele tinha um sonho que era ser médico. E lá no Ceará já não tinha condições de ter uma faculdade, e ele veio para o Rio de Janeiro. E quando ele veio aqui, ele teve momentos muito difíceis para conseguir exercer a profissão dele, porque faltava bens materiais. Ele dava aulas particulares para quê? Para ensinar os outros a arrecadar um dinheiro para conseguir pagar o próprio curso. Com muito custo, ele conseguiu se formar médico. E ele abriu um consultório no Rio de Janeiro. Só que o consultório que ele abriu, poucas pessoas iam, porque ele não era um médico de bastante renome no Rio de Janeiro. Entretanto, na casa dele era lotado de clientes, porque ele exercia a profissão dele gratuitamente. E depois de muito tempo, ele foi colocado o apelido dele de o médico dos pobres. Enquanto algumas pessoas achavam que aquilo era uma maneira de rebaixá-lo, ele, depois de muito tempo, falou que foi o maior título que ele teve na vida, que era médico dos pobres. As coisas não iam bem, porque ele só atendia os pobres, até que ele entrou no exército e se formou cirurgião médico, cirurgião tenente. Entrou para o exército. E pelo fato dele ajudar os outros, colocar a caridade em primeiro lugar, muitas pessoas acreditavam que ele poderia ser representante daqueles pobres na política. E foi o Dr. Bezerra de Menezes, se candidatou, obviamente ele ganhou estourado, porque ele fazia caridade e tinha reconhecimento de toda a população. No entanto, um dos vereadores falava que ele não poderia exercer o cargo porque ele era militar. Então ele renuncia à carreira militar. E ele foi um dos maiores políticos que nós já tivemos conta nos últimos tempos. Naquela época, meus irmãos, ele já falava da preservação do meio ambiente. No entanto, a carreira política é uma carreira difícil. Naquela época, pelo menos naquela época, quem queria ser honesto no meio político era extremamente perseguido. E acusaram-no de ladrão, justamente aquele que não levava um centavo. E ele foi obrigado a sair da carreira política. Ele estava no consultório dele, já de novo, com algumas dificuldades, e quando casado, ele tinha 2 filhos, quando a mulher dele desencarnou subitamente. Aquilo deixou o Dr. Bezerra de Menezes extremamente triste, e não encontrava uma resposta para tudo aquilo que ele estava vivenciando, até que ele pegou uma Bíblia, e ele lia a Bíblia, só que aquilo ainda não o consolava. Certo dia um amigo pega o livro dos Espíritos e entrega para o Dr. Bezerra, e ele, em determinado momento, quando ele não tinha mais nada para fazer, ele ia pegar o bonde, ele pega e depois ele cita, ele falou: olha, não hei de ir para o inferno só para ler esse livro. E quando ele abriu o livro dos Espíritos, que ele começou a ler o livro dos Espíritos, ele percebeu que aquilo lá não tinha nada de novo para ele. Ele disse que ele já era espírita antes de ter tido contato com o livro dos Espíritos, porque tudo que estava lá, aquilo para ele não fazia a menor diferença. A menor diferença não tinha nada de novidade. Ele já sabia de tudo que estava lá. A partir daí, meus irmãos, ele, como era uma pessoa conceituada na sociedade carioca naquela época, ele junta mais de 2.000 pessoas e num pronunciamento ele se diz espírita. E ele começa de novo a se dedicar à caridade. Ele não trazia nenhum tipo de benefício material, porque quando ele cobrava uma consulta de um paciente que poderia pagar, vinha 2 outros pacientes que não tinham nada. E além de consultar de graça, ele ainda pegava o dinheiro que ele tinha recebido e dava para aqueles que não tinham nada. Um dia uma mãe chegou com uma criança num estado bem difícil de saúde. Dr. Bezerra viu e diagnosticou o caso daquela criança. E quando ele estava passando a receita para ela comprar um remédio,
aquela mãe começa a chorar. E ela chega e vira para o doutor Bezerra, o doutor Bezerra olha para ela e fala: o que foi, minha filha? Ela fala: doutor Bezerra, não adianta o senhor passar remédio, porque meu filho não tem nem o que comer em casa. Eu não tenho dinheiro nem para dar comida, como que eu vou comprar remédio? E o doutor Bezerra, de novo, como ele sempre fazia, ele começou a ver se ele tinha alguma coisa no bolso para dar para aquela moça. Ele percebeu que não tinha nada. Ficou triste quando de repente no dedo dele, ele viu que reluzia um anel de formatura. Ele tira o anel da formatura, entrega para aquela mãe e fala: olha, compre aqui o remédio, e o que sobrar do dinheiro, a senhora vai lá e compra comida. Outro caso bastante interessante, do médico dos pobres. Um dia chega uma pessoa para ele e fala: doutor Bezerra, meu filho morreu, eu não tenho nada o que fazer. E o doutor Bezerra, sem perguntar nada, ele pega e tira todo o dinheiro que ele tinha no bolso e entrega para aquele sujeito. Deu tudo para aquele homem. E quando ele saiu satisfeito, porque para quem tem essa tendência a fazer caridade, as pessoas ficam muito felizes quando elas estão fazendo esse tipo de caridade. Ele pega o bonde, e quando o cobrador do bonde veio pedir o dinheiro da passagem, ele se dá conta que ele tinha dado tudo para aquele outro sujeito. Ele é obrigado a descer do bonde e pedir emprestado o dinheiro, para quê? Para conseguir pegar um outro bonde. Ele não via nenhum tipo de obstáculo para atender alguém, meus irmãos. Um dia, a filha dele estava muito doente. Por quê? Eu já ia deixar passar, não é verdade? A mulher dele desencarnou e ficou com 2 filhos. E já no próprio velório, ele olhou para a cunhada dele, que era irmã da esposa dele, e iria cuidar dos filhos que ela tinha deixado. E o doutor Bezerra vira para a cunhada e fala assim: olha, a boca do povo aí fora é muito terrível. Eu te proponho casar comigo, para que ninguém fale nada da tua honra. E depois disso, se você algum dia vier a se apaixonar por mim, nós nos casaremos, conforme disse a Isabel aqui há pouco. E ela realmente se apaixonou pelo doutor Bezerra. E depois que ele se apaixonou por ela, eles tiveram mais 7 filhos, meus irmãos. Era um defensor da reencarnação, não é verdade, o doutor Bezerra de Menezes? Em determinado momento, ele percebeu que a filha dele estava doente, e quando ele estava cuidando da filha, bateram na porta da casa dele e falaram: doutor Bezerra, meu filho está doente, o senhor precisa ir lá no morro. A mulher olha para o doutor Bezerra e fala: Bezerra, a nossa filha está doente. E o doutor Bezerra falou: tenha fé, querida, Jesus há de cuidar por ela. E ele deixa a filha doente na casa dele, sobe o morro e vai tratar do filho dos outros. Ele, quando voltava, pensou que provavelmente a filha dele tivesse piorado, mas quando chegou na casa dele, a menina estava em perfeita saúde. Era uma pessoa extremamente querida devido à caridade que existia no coração dele. No entanto, em determinado momento da carreira, da vida dele, ele teve um AVC e ficou 3 meses deitado num leito. E aí a gente percebe que quem dá, recebe em dobro. Quando descobriram que o doutor Bezerra de Menezes tinha ficado doente, várias pessoas das mais ricas da sociedade iam até lá visitá-lo. E os mais pobres também. E como eles sabiam, via a situação da casa do doutor Bezerra, os mais pobres colocavam algum dinheirinho debaixo do travesseiro dele. E os mais ricos colocavam notas bastante altas para que ele pudesse, e a família pudesse, cuidar da vida. Doutor Bezerra de Menezes foi um dos maiores espíritas que nós já tivemos conhecimento, meus irmãos. Quando
os espíritas começaram a se organizar aqui no Brasil, ele foi um dos fundadores da Federação Espírita Brasileira. E pelo coração dele, meus irmãos, vários espíritas se congregavam. Só que existia uma coisa no espiritismo daquela época. Existiam os espíritas que eram cientificistas, ou seja, eles acreditavam que a doutrina espírita era somente a parte científica. Existe uma outra parte que eles falavam que eram os místicos. Eram aquelas pessoas que mistificavam muito a doutrina espírita. E eles tinham dois grupos que eles combatiam. Dr. Bezerra de Menezes, não gostando daqueles dois grupos que se combatiam, um acusava o outro, ele simplesmente deixa a Federação Espírita Brasileira, a presidência. Passado algum tempo, o médium Frederico Júnior recebe uma mensagem de Kardec, que falasse que o ideal dos espíritas é que se unificassem, e fala para que chamassem Bezerra de Menezes. Quando vão até o Bezerra de Menezes, ele falou, olha, eu não sei se eu consigo. Levaram ele até uma reunião mediúnica. E o Espírito falou, quando falaram, Bezerra, nós precisamos de você na condução da Federação Espírita Brasileira. Eles falaram assim, olha, meus irmãos, eu não sei se eu tenho força para fazer isso. E o Espírito se lembrou na época que o Dr. Bezerra de Menezes era estudante ainda, que passava com muitas dificuldades. Em determinado momento, o Dr. Bezerra de Menezes não tinha mais dinheiro para pagar a faculdade, ele ia desistir do curso. Ele fez uma prece para Jesus para que pudesse acudi-lo, quando de repente bate na porta dele um estudante que queria ter aulas de matemática. E o Dr. Bezerra falou, não tem problema, eu dou aula de matemática para você, e ele precisava se preparar para isso. E aquele estudante de matemática, ele vira para o Dr. Bezerra, meu pai me deu dinheiro, e eu estou deixando tudo para você, porque se deixaram comigo, eu acabo gastando. O Dr. Bezerra falou, não, o senhor vai me pagando de acordo com as aulas que eu for dando. E ele falou, é melhor o senhor pegar todo o dinheiro, porque senão eu gasto. Quando o Dr. Bezerra pegou o dinheiro, era a quantia exata para que o Dr. Bezerra pagasse a faculdade e pagasse os custos que ele tinha. Dr. Bezerra de Menezes se preparou para aquela aula de matemática, e aquele estudante de matemática nunca mais apareceu para ter a aula dele. Depois de muito tempo, quando a espiritualidade chama o Dr. Bezerra para que unificasse os espíritas, quando o Dr. Bezerra pergunta na reunião mediúnica, ele chega e fala assim, olha, eu não sei se eu vou conseguir. O espírito vira para o Dr. Bezerra e fala, Dr. Bezerra, assuma a presidência da Federação Espírita, nós estaremos com você, e se você, por algum momento, titubear, nós lhe mandaremos um outro aluno de matemática, que o amparará nas suas dúvidas e nos seus problemas. Percebe-se que é um espírito que vem amparado pela espiritualidade desde muito tempo, não é verdade, meus irmãos? Mas quem acredita e vê a foto do Dr. Bezerra, que era uma pessoa mal-humorada, engana-se, porque o Dr. Bezerra sempre teve muito bom humor. Um dia um médium famoso foi abordado por uma pessoa, por um sujeito que estava perdendo os cabelos, e vira para aquele médium e fala assim, olha, pede para o Dr. Bezerra uma fórmula para o meu cabelo crescer. O Dr. Bezerra estava próximo e falou assim, olha, avisa o nosso irmão que na época, e quando eu estava encarnado, eu também era careca. Então se ele não tinha arrumado um remédio nem para ele quando era encarnado, porque como que ele ia arrumar para outra pessoa? Em outro determinado momento, uma pessoa estava passando muito mal, no leito de morte, e novamente uma senhora chegou e perguntou para o médico, olha, avisa para ele, como que está a saúde dele? Será que ele vai ficar bom? O médico pergunta para o Dr. Bezerra, e o Dr. Bezerra manda avisar, olha, avisa aquela mulher que amanhã ele vai estar muito bem. O médico avisou aquela mulher, foi para casa tranquilo, e no meio da noite, recebeu a mensagem que aquele sujeito que estava doente, havia desencarnado. E ele não sabia nem como chegar
no velório. E não deu outra. Quando ele chega no velório lá, a viúva fala para o médium: olha, você não avisou o doutor Bezerra, que não perguntou, ele não falou que o sujeito ia estar bem? O médium perguntou para o doutor Bezerra, ele falou: avisa a nossa irmã que ele está muito bem agora. Ele já não tem nenhum tipo de dor. Ele já não passa nenhum tipo de sufoco. Avise a nossa irmã que ele está muito bem. Diz a tradição mediúnica que quando desencarnou o doutor Bezerra, ele estava num leito, e quando ele abre os olhos, ele encontra Celina, a representante de Maria de Nazaré, na terra. Ele abre o olho e fala: Celina, que felicidade, minha filha. Ela falou: tudo bom, doutor Bezerra? Ele falou: tudo bom, minha filha. E diz que o doutor Bezerra começa a ouvir algum alvoroço fora da onde ele estava. Ele chega e fala assim: Celina, minha filha, o que é isso? E Celina fala: doutor Bezerra, levanta, vem até aqui. E quando o doutor Bezerra chega numa espécie de uma varanda, existem vários espíritos dando graças e Hosana, aquele doutor Bezerra. Ele vira para Celina e fala: minha filha, o que é isso? Ele falou assim: doutor Bezerra, esses são todos aqueles que o senhor ajudou lá na terra. E hoje eles vêm agradecer ao senhor por tudo que o senhor fez por ele na terra. E ele chegou e vira e fala assim: mas minha filha, eu não conheço nenhum deles. E ela falou: doutor Bezerra, foi todos aqueles que numa reunião mediúnica o senhor esclareceu. Parente daqueles que o senhor ajudou quando estava encarnado. E hoje em dia o senhor tem muito a receber, doutor Bezerra. Parabéns e desfrute de todo esse amor que todos querem dar para você. O médium Chico Xavier, em determinado momento, teve a oportunidade de relatar uma história que em 1950, e me perdoem se eu não relatar da mesma maneira e com a mesma competência que o Chico falava, que em 1950, houve uma comemoração dos 50 anos da desencarnação de Bezerra de Menezes. Existia um coral com mais de 200 crianças cantando, e quando de repente abre-se uma porta e aparece o doutor Bezerra de Menezes, que vai até lá, como se fosse aqui na frente, para receber as homenagens. Do Movimento Espírita Internacional, Leon Denis fazia uma palestra em homenagem a doutor Bezerra de Menezes. Pelo Movimento Espírita Brasileiro, Viana de Carvalho falava sobre a grandeza de Bezerra de Menezes, quando, diz Chico Xavier, que um raio de luz caiu no meio do salão onde eles estavam, e um espírito de muita luminosidade apareceu, e era Celina, justamente aquela, que vira para doutor Bezerra de Menezes e num livro de luz, fala mais ou menos assim para o grande médico: doutor Bezerra de Menezes, eu venho por parte da Mãe Santíssima dizer que o senhor está liberado a ir para mundos superiores. O senhor pode escolher o mundo que o senhor quiser. E o doutor Bezerra vira para a Celina e fala: minha filha, eu não mereço. Eu não mereço. Se eu tiver condições de fazer algum pedido para a Mãe Santíssima, eu gostaria que ela permitisse que, enquanto um dos meus irmãos da pátria do Cruzeiro do Sul estiver sofrendo, que eu não tenha nenhuma possibilidade de dar nenhum tipo de risada. E que eu possa ficar do lado deles num momento de sofrimento. Celina assumiu. Foi passado um tempo e uma mão luminosa, com uma pena luminosa, escreveu no firmamento: Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o seu pedido para a Mãe Santíssima foi deferido. Você pode ficar na pátria do Cruzeiro, auxiliando todos aqueles que você tanto ama. E hoje em dia, não é muito difícil nós percebermos que a presença de Bezerra de Menezes entre nós ainda é muito forte. Muito grande. Bezerra de Menezes com Chico Xavier teve uma história que da outra vez eu contei e eu acho bastante interessante. O Chico Xavier, quando terminava os trabalhos dele em Pedro Leopoldo, ele fazia uma peregrinação. E dizem que tinha uma ponte quebrada lá em Pedro Leopoldo, onde
as pessoas mais necessitadas ficavam lá, debaixo daquela ponte. Um dia, e toda vez, todo sábado, depois dos trabalhos, o Chico ia até lá e levava mantimentos para aquelas pessoas que estavam passando necessidade. Um dia o Chico estava triste porque ele não tinha nada o que dar para aqueles irmãos que estavam passando por necessidade. E daí o doutor Bezerra aparece para o Chico e fala: Chico, o que está acontecendo? Ele fala: doutor Bezerra, todos os sábados nós vamos lá levar mantimentos para aqueles nossos irmãos que têm tanta necessidade de se alimentarem. No entanto, hoje não temos nada para levar para eles. E o doutor Bezerra vira para o Chico e fala: Chico, faça o seguinte, pega umas bilhas d'água, fluidifica essas bilhas d'água e leva a água do Evangelho. E o Chico fez isso. Quando o Chico chegou, e ele viu aquelas pessoas debaixo, ele falou: meus irmãos, hoje eu não tenho nada para dar para vocês, mas eu estou trazendo água fluidificada, que é a água, e a água do Evangelho. E as pessoas nem sempre tão compreensivas, alguns falaram para ele assim: Chico, a água a gente tem aqui, o que a gente está é com fome. E o Chico começou a ficar triste, porque ele não tinha nada realmente para dar para aquelas pessoas. Até que uma, no meio deles, vira e fala assim: espera aí, gente, todos os sábados o Chico vem aqui trazer comida para nós. Hoje ele não tem o que trazer, Chico, o que trazer para nós. E ela falou: Chico, vem aqui do nosso lado, hoje nós te oferecemos o alimento. É pouco, Chico, mas é para você. E o Chico começou a fazer o Evangelho lá. Quando de repente para um caminhão Jamanta, e já tarde da noite, e o motorista sai do caminhão e fala: quem aí é o Chico Xavier? E o Chico falou: sou eu. Ele falou: seu Chico, em determinado momento da vida do senhor, o senhor recebeu uma mensagem para o filho do meu patrão, e ele ficou de retribuir isso para o senhor. Eu saí de São Paulo com essa carreta lotada de alimento, só que a carreta quebrou no meio do caminho, e eu me atrasei um pouco, e eu cheguei lá onde o senhor estava, e um velhinho de barba branca perguntou para mim quem que eu estava procurando, e eu falei assim: é o Chico Xavier. Ele falou: olha, o Chico não está aqui, mas o senhor pode ir, o senhor vai até o fim da rua, vira à direita, vira à esquerda, o Chico fica lá debaixo de uma ponte quebrada, pode falar que fui eu que avisei para você. E o motorista perguntou para ele: quem é o senhor? Ele falou: Bezerra de Menezes. Mal sabia o motorista que tinha falado com o desencarnado naquela hora, não é verdade, gente? E o motorista vira para o Chico e fala: ó, Chico, a comida está aí, o que eu faço? E o Chico, virando para aqueles irmãos necessitados, fala assim: meus irmãos, só deixa as rodas do caminhão, vamos baixar todas as comidas. E aquela tinha sido uma das noites mais abençoadas que o Chico e todos aqueles que passavam por uma necessidade estavam vivenciando. O médico dos pobres, aquele que usou a caridade como um objetivo de vida, esteve junto com o Chico Xavier, esteve trabalhando com Eurípides Barçanufo, e ele nos diz que nós também podemos, se nós quisermos, fazer a caridade. E não precisa ser a caridade material, aquela que vai só encher a barriga. Se nós, meus irmãos, encontrarmos pessoas que estão com necessidade da fome, a caridade é matar a fome daquela pessoa. Se a pessoa estiver com frio, a nossa caridade é dar o agasalho para quem tem frio. No entanto, quando nós vemos alguma pessoa triste, deprimida, é fazermos a caridade, abraçarmos aquela pessoa, darmos o nosso ombro amigo para aquela pessoa muitas vezes chorar no nosso ombro. Porque a caridade, ela não é somente material, ela é uma caridade moral. Fora da caridade, não há salvação. E fazendo isso, meus irmãos, um dia todos nós chegaremos a ser espíritos puros. Faremos parte do exército de Jesus, o exército do amor, da caridade e da fraternidade. Que a paz desse mestre esteja com todos nós e que ela se estenda aos nossos lares. Muito obrigado pela participação de todos aqui. Muito agradecido.